Amém? Então nós sabemos que os irmãos estão chegando e outros vão estar recebendo. Amém? Glória a Deus. Bênção. Queria que você abrisse 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Pai querido, nós queremos chamar a existência, Deus, o Jeová Jireh, Senhor, aquele que é dono da provisão, Senhor, aquele que mostra aos filhos, Senhor, tudo que ele precisa, Senhor, no momento de entregar o seu Isaac, Senhor. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, Senhor, daqueles que semeiam na tua obra, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é que repreende o devorador e guarda, Deus, a casa, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, diz a tua palavra, Senhor. De que adianta levantar de madrugada e comer pão de dores? Então, Deus, eu profetizo, Deus, que aos fiéis, Senhor, não comerão pão de dores, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir tu contra este filisteu para pelejar contra ele, pois ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas, meu pai, e sempre vi que vinha um leão ou urso, eu tomava o cordeiro do rebanho, e eu saía após ele, eu matava ele, arrancava-lhe a boca. Levantando ele contra mim, assegurava a queixada, e feria e eu matava. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus dos exércitos. E disse mais Davi: o Senhor me livrou de garras de leão, de garras de urso, me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, que o Senhor seja contigo. No 38. E vestiu Davi sua própria armadura, e pôs-lhe sobre sua cabeça capacete de bronze, e vestiu uma couraça. E Davi cingiu-se de uma espada sobre a armadura, e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, não estou acostumado. E Davi tirou aquilo que estava sobre si, e tomou a sua mão o seu cajado, e escolheu do ribeiro 5 pedras lisas, e pôs-se ao alforje de pastor, e trazia ao saber um surrão, tomado da tua mão a sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu que vindo se aproximando de Davi, e tendo à frente o seu escudeiro, e o filisteu olhou para Davi e desprezou-o. Portanto o mancebo era ruivo e gentil de aspecto. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, que os teus filhos, Deus, extraiam a palavra, Senhor, extraiam a palavra recheada, Senhor, que a tua revelação venha sobre nós, Senhor, para que as armas que o mundo oferece para nós, Senhor, sejam por nós descartadas, Senhor. Que as nossas guerras, Senhor, que nós tanto travamos nos nossos dias, Senhor, seja nós discernidos no teu Espírito, ó Pai, para que não venhamos usar então armas que o mundo oferece, pois o poder está na coragem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite. Amém. Eu digo para vocês que até eu chegar às portas desse templo aqui, eu tinha uma outra palavra para ministrar nessa noite. E estava pronto para liberar ela, mas nós estávamos lá em cima na torre de oração, e nós estávamos orando, e o Espírito Santo impulsionou a mudar a rota. Então nós precisamos se mover pelo Espírito, amém, irmãos? Aleluia.
O que seria dos judeus se não fosse essa passagem? O que seria dos judeus se Deus não tivesse levantado a Davi e naquele dia então se apresentasse diante desse ambiente de guerra, desse desafio, desse duelo? O que seria de nós hoje se Deus não tivesse levantado um menino, vamos dizer assim? Será que nós estaríamos hoje aqui ouvindo a palavra do Senhor que dizia: filho de Davi, tenha compaixão de mim? Será que nós poderíamos estar com essa leveza de poder ouvir do Senhor algo que mudou a história, mudou a rota de uma nação e, por que não, da humanidade? Um menino envolvido por bravura, coragem, honra, atributos que são tão desprezados hoje pela grande maioria de cristãos, homens que talvez estejam aqui dentro hoje, ou talvez estejam em suas casas, que não conseguem compreender o chamado do Senhor. E Deus precisa levantar um menino que mostrou quem ele era, não à frente do público, mas quem eram os espectadores dele? Seus passarinhos, seus animais. As testemunhas de Davi estavam nos campos. Meu Deus, do Senhor nada podemos esconder, meus queridos. Eu pude provar uma experiência há poucos dias muito tremenda. Eu estava no Mato Grosso e quando eu estava por um determinado momento orar no bosque lá do apóstolo Judá Bertelli, de repente eu ouvi um negócio dos pássaros, assim, um negócio muito doido no meio da oração. E o Senhor ministrou no meu coração: essas são as minhas testemunhas. Aquilo me deixou maravilhado, porque os desafios dos nossos adversários são constantes todo dia. Todo dia algo nos chama para uma guerra que nós não sabemos como lidar. Todo dia nós temos à nossa frente uma operação de batalha e nós, na grande maioria das vezes, não sabemos como lidar. Nós tentamos, às vezes, do nosso jeito, assim como esse homem fez. Botou a sua armadura, certamente muito pesada, destinada a homens de guerra. Capacete, devia ser do cabeção da semana passada, que a gente estava ministrando aqui. Não cabia nele. Ficava talvez as sandálias que ofereceram para ele seriam sandálias de missionário, porque missionário não tem tamanho de pé. Quanto calça? 39, é 43, serviu, ó, tá legal, tá lindo. Imagine, irmãos. Ei, alguém me ajuda, eu quero descer aqui embaixo. Alguém vem aqui me ajudar. Eu quero descer. Eu quero ficar perto hoje. Imagine, gente. Vamos lá. Meu escudeiro aí, meu escudeiro. Aleluia. Pronto. Não sei por que os homens constroem esse negócio aí. Vamos lá. O adversário, ele nos desafia
a nós entrarmos em guerras do mesmo jeito que ele promove as guerras. Da mesma arma que ele quer que nós venhamos derrotá-lo, é as mesmas armas que ele preparou para nos derrotar. A lança, a espada, as coisas de proteção, a flecha, o escudeiro que vai à frente, sempre tem um escudeiro que vai à frente. Satanás, ele é ardiloso, ele tenta nos colocar nessa zona de guerra, enfrentando exatamente iguais. Porém, Satanás, ele nasceu muito antes, ele é astuto. Ele conhece os nossos pecados, conhece as nossas fraquezas, sabe se nós temos um manco de um pé, sabe se nós somos canhotos, se somos destro. Conhece qual o braço que tem mais força, e ele sabe porque ele conhece o nosso caminhar como Deus conhece. A única coisa que ele não conhece é o nosso futuro, aleluia. Por isso que ele desprezou a Davi. Ele olhou para ele e desprezou. Ele não sabia que dentro dele carregava ali a raiz de Jessé, que daquela linhagem sairia Yeshua HaMashiach. Ele não sabia que já carregava dentro dele o DNA de uma linhagem onde Yeshua iria escolher para se encarnar na terra. Ele não sabia. Por isso que ele tentou fazer a mesma coisa, da mesma maneira que os homens tentaram fazer com que Davi se promovesse. Foi a mesma maneira que Satanás usou contra Jesus no deserto, tentando induzir Jesus à sua humanidade. Ei, tu não é filho de Deus? Transforme aqui pão em pedra. Melhor, pedra em pão. Tu não é capaz de fazer grandes coisas, derrubar o urso e o leão? Então transforme aqui asas que vão te segurar quando você pular desse lugar. Olhe para tudo isso aqui, tudo é teu. Ei, só que por trás os anjos do Senhor já tinham aqui contado a letra para Davi. Isso, ei, o aspudo vai tentar te trazer do propósito, vai tentar te tirar de qualquer jeito. Te prepara, vai para oração. Te prepara. Faz um louvor novo. Faz o Salmo 139, que é mais curtinho. E canta o Salmo 39 por inteiro. A mim, diz o Senhor. Que fortaleza é capaz de resistir tamanho quebrantamento na vida de um homem. Sabe uma das coisas que mais me chama a atenção de Davi, que Davi não, como Davi, ele era um homem muito, se nós olhássemos o dia de hoje fora do padrão da igreja, como Pedro, como Paulo, como Felipe, Lucas, Marcos. Mas o Senhor, como Ele conhece o fim antes do começo, Ele sabia onde que ia dar esse negócio. O Senhor já tinha visto o cabeção pendurado nas suas mãos, dizendo: ei, está aqui o incircunciso. Como da mesma maneira, Ele já tinha visto Pedro crucificado de cabeça para baixo, dizendo: aleluia, não sou digno nem sequer de ser crucificado que nem meu Senhor.
O nível de perdão que Deus é capaz de liberar sobre um homem ou sobre uma mulher de Deus é inimensurável, não se pode medir. A palavra perdoador, se tu picar ela em etapas, você vai ver que tem perda, tem dor e tem também um doador. Como nós podemos entender o perdão de Deus sem dor? Houve dor. Houve perda. Nós precisamos perder algo. Nós precisamos entrar no Espírito e pegar uma palavra que Deus coloca sobre nós e discernir ela em partículas. Essa astúcia que Satanás não sabe quando nós entramos na revelação de Deus. Satanás vai pela letra. Ei, está escrito. Ele dizia, está escrito, falou isso para Jesus. Tentando usar a própria palavra do Senhor. Né? Lembrei de ti, meu Deus do céu. Coisa linda. Deus faz essas coisas. Muitos anos. O nosso adversário quer atacar a nossa mente através da manipulação. Uma mente viciada, irmãos, ela é facilmente manipulada. Uma mente que não foi tratada pelo Senhor, ela é manipulada. Uma atitude de desprezo é o suficiente para derrubar um homem e uma mulher de Deus. Uma atitude de desprezo. E foi assim que fez o filisteu. Ei, olha para mim aqui. Olha para mim, olha para cima. Está vendo? Galinha, como é que chama? Galinha de índio? Todo soberbo. Quem é esse filisteu? Quem é esse incircunciso? Diz não, estou perdido aqui. Isso foi Davi. Quem é esse incircunciso? O filisteu, ele dizia, não, esse moço é um menino, estão mandando um garraio para me enfrentar. Ah, não é possível. O adversário, ele tenta usar as armas, porque cada arma de Efésios 6, ela tem um recurso. Começar pela cabeça, aonde a mente está viciada, precisa ser trabalhada a salvação. Por isso que o capacete de Efésios 6, ele é o capacete da salvação. Uma mente viciada, ela não consegue discernir a salvação, então por isso ela vem para a igreja como um ritual. Ela não vem para a igreja para entregar para o Senhor o seu melhor. Ela vem por uma cerimônia. Porque a salvação está fora do lugar, o capacete não está moldado. O que Jesus tem feito através da sua palavra é nos moldar segundo a sua palavra. Não pode ser ao contrário. Os homens têm tentado trazer com que a palavra seja moldada segundo as suas vontades. Não é isso? Trazendo salvação segundo a sua ótica, a sua visão.
sendo que a palavra, ela é imutável. Por isso que alguns homens que têm a revelação da palavra não são homens de destino, porque não promovem o destino. Então, armadura. A armadura, quando ela é pesada, quando algo é colocado sobre nós, uma roupa espiritual. Jesus, obrigado, cheiroso. Eu entendi. Ele deu um xaramanai aqui no meu ouvido. As pessoas se tornam lentas, não conseguem se mover em Deus, carregam um peso. O evangelho é um peso para esses irmãos. Vem para a igreja, parece que está morrendo. Aquela armadura que deveria ser algo de proteção se torna pesada. Lentidão espiritual. Fica tão pesada que na hora da adoração ele não consegue tirar o pé do chão. Fica lá. Parece aquele soldado chinês. Isso é o peso da armadura. A armadura mundana. Que no tempo da gandaia pulava e sapateava a noite toda. Né? E quando o Pai Jesus, tu fez isso porque tu riu, né? E quando o Pai Jesus, cara, não é capaz de mover um dedo sequer do chão. A armadura pesada, o evangelho pesado. A arma mundana, irmão. Davi já era solto, já entrava na cidade já rasgando a roupa. Eita Deus, coisa linda. A única que não entendeu foi Mical, né? Rasgava suas vestes e se apresentava diante do Senhor, saltando e pulando diante de Deus. Arruma até uma informação no tendão de Aquiles. Ei Deus. Golias tinha lança, mas Davi tinha pedra. Sabe, nós precisamos entender de maneira profética por que se combate uma lança de longo peso, de longo alcance, de lançamento preciso, com uma pedra que é tirada à beira do rio. Sabe, a palavra diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra perfeita. Escolhida à mão, forjada, para formar a base da igreja, para ser pedra sobre a igreja. Então a palavra diz que Davi então foi até o leito do rio, e o Espírito Santo promove ele escolher as pedras lisinhas, aquelas que vão deslizar pelo alforje, vão deslizar pela funda, melhor dizendo. Agora tu imagine Davi com aquela lança assim e tchum. Jesus, eu creio que Jesus estava botando unção, estava botando óleo nas pedras que escolheu Davi. A unção da pontaria. Sabe que existe esse negócio? Acho que vamos fazer um culto desse negócio. O culto da pedra certeira, que não vai ter erro. E aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira. Quem é o primeiro que se apresenta? Mas nós precisamos entender
que tudo que Golias carregava eram armas carnais. O cinturão dele era carregado de carne. O cinturão era carregado de carne. Não continha almas espirituais. Imagine um bilho de kit espiritual, carregado das armas do Espírito. O cinturão que carregava Davi era o cinturão da verdade. Meu Deus, ele estava carregado da verdade de Deus. Então aquilo deixava ele seguro. Se escandaliza você, gente, tirar o cinto agora? Não vamos fazer isso, né? Mas tu imagine como nós iríamos se mover se nós tivéssemos perdido a nossa segurança. Carregado de verdade. Por causa de uma palavra liberada. Não foi Samuel que escolheu Davi. Foi o próprio Senhor. É o Senhor que escolhe seus pastores. As sandálias que deveriam trazer paz, porque naquele desafio entre Golias e Davi, certamente o objetivo das guerras são para trazer paz. Toda vez que nós entramos em guerras espirituais, nós entramos ali, peleamos e entramos e guerreamos. O propósito disso é nós podemos desfrutar da paz que prometeu Jesus. Este é o propósito. Mas se as sandálias que nós carregamos for do nosso inimigo, como nós vamos desfrutar disso? Se a paz que o inimigo quer oferecer é uma paz enganosa, sabe aquela coisa da religião que nos diz assim, meio que na automática? Ele chega e diz para nós assim: a paz do Senhor. Qual é o Senhor? Qual é o Senhor que está trazendo a tua paz? Ah, não, é de Jesus. Qual Jesus? Qual Jesus? Se for aquele de Nazaré, aquele que desceu em Belém, e sim. Mas aquele que foi pintado por Michelangelo, isso não. Então não é o mesmo Jesus. Então a paz que nós precisamos receber através do Evangelho da paz, as sandálias deverão ter as medidas do Jesus de Nazaré. Então esse Jesus de Nazaré, ele vai nos dar, vai nos calçar com o Evangelho da paz, aonde que nós pisamos, nós andamos, nós pisaremos, exatamente por causa das suas pisaduras. Então, nós podemos caminhar livremente, porque a Bíblia diz que aquele onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Como nós podemos andar em liberdade se nós não estivermos em paz com os nossos irmãos? Como eu posso fazer a obra de Deus se eu não estiver alinhado com o meu irmão? Qual o sentido disso, irmão? Ah, mas eu perdoo. Só com a parte da perda. A doação não. E a dor, onde é que fica?
a dor de Jesus, onde os espinhos cravaram em sua cabeça e os cravos penetraram nos seus nervos, para que nós fôssemos perdoados. Onde fica? Que tipo de relacionamento eu quero ter com Deus se eu não estiver alinhado com meu irmão? Ah, mas esse negócio de igreja aqui, cara, é complicado. É complicado porque você não foi curado, meu irmão. Um homem, uma mulher de Deus só vai ser provado em Deus quando vier a adversidade e vai demonstrar o nível de cura que ele está. E ponto. Aí o evangelho da paz que nós dissemos que carregamos vai ser provado ali. Porque nós somos provados quando nós se movimentamos e sem estar com o evangelho da paz sobre os nossos pés. Se nós se movimentarmos do nosso jeito, o primeiro espinho que nós pegar vai penetrar em nossos pés. Aquele prego enferrujado, quando a gente era pequeno, a gente pisou. Aquela roseta. Essa é uma roseta. Anda no meio do potreiro de pé descalço, para tu ver se a roseta você te faz andar. Evangelho da paz, irmãos, é preciso ser plena. Não pode ser do tamanho de Golias, tem que ser do tamanho de Jesus. E Jesus sabe o tamanho do nosso pé. Ele sabe. Por isso que ele fala: pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Porque o tamanho do pé que ele deixa é o mesmo tamanho. Então eu vou lá, não vou pisar em Minas, Senhor. Campo minado do adversário é quando nós não andamos pelas pisaduras dele. O Espírito Santo vai dizer: um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, e você não vai entrar em furada, meu irmão. Bum! Tem muito crente perneta por aí que pisou no lugar que não devia. Não entendeu a autoridade que estava no general, que dizia: cara, não vai para lá. Não vai, é campo minado, é furada. Entre no namoro em santidade. Não te precipite. Quando o escudo ele é pesado, é uma fé de um incircunciso. Eu amo quando Deus nos fala de maneira profética, nós conseguimos entender. Existia 2 escudos que o Senhor promovia aos seus soldados. E tem um escudo que é chamado escudo de broquel. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe aí, levanta a mão. Ninguém. Ok, vamos aprender junto então. O escudo normal de guerra são aqueles escudos para armas pesadas, de guerras pesadas. A fé ela tem que ser uma fé para guerra pesada. Mas o escudo de broquel é um escudo menor que o soldado coloca no antebraço, para ataques rápidos, repentinos, que querem pegar de surpresa, porque não dá tempo de levar aquele escudo pesado. Então, significa que os nossos níveis de fé são para nossa defesa em armas pesadas, mas também nós precisamos estar atentos às armas de ataques rápidos. As raposinhas, aquelas coisas pequenas que entram no dia a dia,
que nós achamos que não dá nada, não tem nada a ver, isso é normal. É por isso que nós vemos crente se dando mal, não é? Conhece a canção? Uma cervejinha, nada a ver. É. Pessoas tentando entrar em guerras pesadas com um escudo e broquel, em ataques rápidos. Isso é uma fé fora do lugar, queridos. A fé que nós precisamos ter, ela precisa ser uma fé sobrenatural. 1000 cairão à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas tu não serás atingido. Os espartanos. A nossa fé não pode ser uma fé qualquer, queridos. Capaz de dizer que eu posso fazer uma judiaria daqui até o centro, caminhando de joelhos. A nossa fé, ela tem que saber que nós podemos entrar em lugares espirituais, e é lá onde estão alojadas as nossas guerras, e nós enfrentamos o nosso adversário no campo dele. De nós entrarmos diante da zona do inimigo, sabendo que aquilo que Deus colocou sobre nós é o bastante. Nós não precisamos das armas que o adversário nos oferece. Nós não precisamos. Jesus escolheu o seu inimigo no deserto. Ele sabia com quem estava lidando. O cajado de Jesus, queridos, Ele deixou sobre nós. Eu vou para o meu Pai, mas deixo sobre vós o meu espírito. Discernimento. Quanto maior o inimigo é, maior é o nível de vitória. Nós temos percebido isso, queridos, quando nós estamos em guerras tremendas, terríveis às vezes. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer liberar algo tremendo sobre nós. Só que nós entramos em chororô. Oh Deus, por que isso comigo de novo? Quente e frouxo. Infelizmente, nesse mesmo texto, se eu não me engano, em Gálatas diz que não entrarão no reino dos céus. Muitas vezes nós desviamos dos nossos adversários, fazendo vistas grossas. Quantos 1000 soldados estavam ao lado de Saul? Fazendo apelo. E as pessoas fazendo, não é comigo. É ou não é? Não é comigo. Deixa isso aqui para o rei, para os soldados do fronte. O pastor, o evangelista, o diácono. Eles podem fazer as mudanças aqui na igreja assim sozinhos, mas afinal de contas são pastores. Por isso que a gente bate às vezes na internet. Aí Deus levanta alguns vistas grossas. Não é comigo. Glória a Deus que Deus ainda levanta alguns irmãos dispostos a buscar água no arraial do inimigo. A escolha determina o inimigo se ele é adversário ou se ele é aliado. Eu vou tentar trazer isso de maneira mais clara. As nossas escolhas determinam do que aquele que anda conosco é nosso adversário ou é o nosso aliado. Porque às vezes o irmãozinho está sendo usado por quem? Por Deus? Ou pelo inferno?
tentando tirar nossa paz, nosso foco, nosso chamado, nossa existência. Ele é o nosso adversário ou é nosso aliado? Qual dos dois ele é? Tem aliança? Está no dedo. Ele é capaz de mostrar para todo mundo, dizer: ei, ei, eu tenho uma aliança. Ou eu escondo ela quando a bonitona chega? Que tipo de aliança nós temos com a noiva do Senhor? Que tipo de aliança nós geramos com a noiva do Senhor, a ponto de nós se expormos? Porque quem tem medo do adversário não tem medo de se expor, esconde. Não tem medo de falar, tem medo de se expor, tem medo de falar a verdade. Tem medo. E sabe o que acontece? Se ele não é o seu aliado, é seu inimigo, espiritualmente falando, amém, irmão? Não vamos trazer isso para a carne. Nós temos que trazer isso para o Espírito. Então, a mentira se torna uma arma. E aí nós tornamos estagnados, apostasiados, amazelados, amarelados e todos os lados da vida. Compreende? Porque o Espírito da verdade, ele nos tira desse lugar. E o Espírito da mentira nos conduz para esse lugar. Por isso que esse texto, ele quer promover nós entrarmos para o Espírito da verdade. Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? E o Espírito da mentira não, ele é grande. O que aconteceu com os 10 que foram visitar o outro lado do Jordão? Com Josué e com o filho do Alisson. Já dá para dizer, né? Com Caleb. Que tipo de espírito voltou a esses homens? O mesmo espírito que estava sobre o exército de Saul. Porque Saul não era pastor. Meu Deus. Eu olho para Davi, cara, e às vezes eu sofro como Davi. Eu vou dizer por quê. Não me entenda mal. A Bíblia diz que Saul era pastor de mula e Davi era pastor de ovelha. Só que às vezes tem ovelha tão teimosa quanto mula. Há muita teimosia às vezes dentro da igreja. E teima aí em favor do pecado contra Jesus. Então, Davi era um cara que se angustiava. Se nós olharmos para os Salmos, nós vamos ver que Davi era um cara que se angustiava o tempo todo. Mas ele só tinha Deus. Eu creio que Davi era tão solitário por ser um pastor que vivia no campo, que ele não tinha ninguém para compartilhar. Então ele só tinha Deus. Então ele corria para Deus. Eu creio que Davi se decepcionou tanto com os filhos de Jessé, os outros filhos de Jessé, que disse: não, eu só tenho o Senhor. Por isso que Davi era desprezado inclusive pelos seus irmãos. É, não é? Então Davi ele tinha o Senhor. Então toda vez que ele tinha um problema, para quem ele corria? Para o cheiroso, Xeramanaia. E ele fazia um salmo novo para ele: Senhor, um salminho novo para ti hoje. Hoje eu vou cantar 139, só porque eu cantei ontem, vou cantar de novo, para ficar mais tempo contigo. Davi era um cara angustiado pelo Senhor. Por isso que ele não tinha prazo de validade igual Saul.
Ele era sozinho. E sabe o que ele já fez? Ele se apresentou até o rei, e melhor, apacentou o rei. Com sua harpa, com seu chamado, ele apacentou quem seria o seu inimigo. Por isso que ele fala assim, ó, põe uma mesa diante dos meus inimigos. Cara, que doideira. Ele estava sendo treinado. Um homem que se deixa ser treinado por Deus, que tem o coração ensinável, que olha para trás e não se sente soberbo por quanto tem aprendido, mas olha para frente e sabe quanto tem que aprender ainda. Ele descobre de verdade que as batalhas que virão pela frente serão maiores ainda, então ele tem que aprender mais. Pastor Léo falou aqui, que aqui temos trazido até então, até agora, não será suficiente para nós entrarmos em alguns lugares que nós queremos. Sabe aquela sala que nós temos construído lá em cima, lá? Sabe por que ela é pequena assim? Porque é para um grupo seleto de pessoas que decidem orar. É um grupo seleto de homens e mulheres de oração. E nós estamos construindo isso para esse grupo seleto. Esses jovens que estão sendo colocados aqui de lado, esse ambiente aqui foi preparado para eles, filhos de alguns dos irmãos que estão aqui, para que eles fiquem mais perto da palavra. O Espírito Santo falou comigo na semana passada: desmancha tudo que tiver canto onde as pessoas jogam lixo. E nós começamos a desmanchar. Eu comecei a ver lixo em tudo quanto é lugar, e nós começamos a mandar embora. Aqui era um depósito, e estava escrito sala de oração. As pessoas jogavam coisas ali. Eu tirei o carpete, tinha ninho de rato embaixo. Tu entende? O que o nosso adversário faz? O Espírito Santo me fez orar lá em cima. Está escrito almoxerifado lá na sala onde estão os nossos bebês lá agora. E eu botei a mão: Senhor, isso aqui não será um depósito mais, será um lugar de gerar vida, vida e abundância no Senhor, desde o nascimento. Nós transformamos o lugar para guardar coisas, para guardar pessoas. Para gerar vida desde pequenininho. Vocês viram a Sarinha dançando aqui? A Ana? Vocês viram? Há quanto tempo faz? Há meses. Ela recém aprendeu a caminhar. Ela estava dançando para o Senhor aqui. Quem pode tirar um chamado de uma menina como essa? Quem pode arrancar um chamado como esse? Só os pais podem arrancar. Sabia? Eu falei já para o Lucas já. E a Mariana? Adorando o Senhor com 2 aninhos de idade. E nós fizemos uma roupinha para ela. E é o tamanho que representa isso para Deus? É a idade? Guerreando, uma criança de 2 anos guerreando por nós, irmãos. Cara, conexão purinha com o céu, cara. E as outras crianças, às vezes, querendo brincar com ela está lá. E eu fico dançando com ela. Ei. Coisa linda. Nós precisamos acreditar que
Quando a cabeça do inimigo é cortada, vem a cura. E a igreja entende o seu sacerdócio, então os céus se manifestam. Quando a igreja entende o seu sacerdócio, os céus se manifestam. Amém? Amém, irmãos? Meu Deus, me ajude aí. As ações criam gigantes, mas o Senhor nos chama para enfrentá-los. A grande maioria das vezes que nós temos coisas para enfrentar, não é o diabo que promoveu. Esses cultos que as pessoas falam que tudo é demônio, cara, eu fico um pé atrás mesmo, porque a maioria das vezes é Deus que coloca à frente para que nós venhamos entrar no lugar que Ele espera que venhamos estar. A maioria das vezes. Ah, mas é maldição. Maldição foi Deus que colocou, não foi o diabo. Leia lá, Deuteronômio 28. Então, Deus promove as guerras para que nós venhamos desfrutar o tempo de paz. Se nós tiver ousadia o bastante para romper com algumas coisas que nos prendem. As nossas armas, elas não podem ser carnais dessa milícia. Nós precisamos entender que a nossa luta, irmão, não é contra a carne, é o que está por trás disso. Davi, ele venceu a guerra, não quando ele jogou a funda bem aqui no gigante. Davi, ele venceu a guerra quando ele se preparou para ela e deixou Deus conduzir ele a estar no lugar certo, na hora certa, na posição certa, as pedras certas, a funda certa, a igreja certa. Para ele ser treinado. Meu Deus. Pessoas que se deixam ser treinadas no tempo certo. Então, as nossas armas, quando são tratadas fisicamente, elas podem até dar uma ação natural. Ok, mas não mostra a realidade como ela é de verdade. Sabe, nós podemos matar uma formiga a grito, mas quando vem um enxame daquelas formigas lá do deserto, lá da Amazônia, nós temos que virar em perna. No quartel eles mandavam a gente matar uma formiga a grito. Você sabe por quê? Porque os sons que nós liberamos, ela pode causar dano a alguém. Mas os sons que libera do céu, elas vão causar um dano através de alguém. Por isso que a palavra liberada, ela tem um peso enorme, irmãos. Um som liberado, uma palavra profética liberada, ela tem um peso. Eu matei o urso e o leão, e eu quebrei a queixada deles. A estes mesmo eu darei o mesmo destino a esse incircunciso. O que ele estava dizendo? Ele estava profetizando que o destino do povo de Israel seria colocado nas mãos dele. Um menino. Os improváveis que Deus coloca no seu reino. Efésios capítulo 6. Se você quiser abrir.
Se a palavra que você está lendo não te suga, alguma coisa está errada, a ponto de dar sede. Versículo 12. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e contra as hostes e potestades e príncipes deste mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Gálatas 6, versículo 4. Mas prove cada um da sua própria obra, então terá motivo de glória somente em si mesmo, mas não em outros. Porque cada um levará sobre o seu próprio fardo, e não está sendo instruído da sua palavra. Faça principalmente de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ninguém pode vencer o pecado que não é seu. Sabe aquele irmão que tem o hábito de tomar as dores do outro? Tentando levar pecado do irmão, do pai, do tio, da tia, do irmão, do marido. Se nós não tivermos esse entendimento, que simplesmente nós podemos estripar o pecado, entregar no Senhor em oração, ninguém pode fazer por nós mesmos. Pastor, ora por mim que eu não consigo. Toda vez que eu vejo uma perna de mesa, não sei o quê. Pecado não se ora para ir embora. Pecado se manda embora. Homens de oração entendem que pecado, ele manda embora. Pastor, põe a mão na minha cabeça para que o pecado saia. As pessoas têm essa noção de libertação. E alguém vai lá e ora, e o demônio vai embora, e dali a pouquinho ele vai com mais 7. Eu vou para casa, voltar, eu vou. E volta com mais 7. Aí você melhorou a vida desse irmão, ou você piorou a vida dele? Você sabe por quê? Porque a porta que eles saíram não foi fechada. É por isso que quem manda para fora é o dono da casa. Ei, na minha casa mando eu. E manda embora. Minha casa espiritual, quem mora é o Senhor. Caso contrário, você é invasor, é ilegal. Você não pode estar no templo do Espírito Santo. Você é ilegal sobre minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. E a gente vai mandando embora. Tiago capítulo 4, meu Deus, eu amo esse texto, cara. Primeiro que ele fala sobre sujeição. Um homem que não consegue se sujeitar a outro irmão, pode esquecer, cara. Esse cara está afadado à falência espiritual. Então, ele fala, sujeitai-vos por diante de Deus. E diante de Deus, o Senhor fala que nós devemos sujeitar quem? As autoridades que Deus coloca sobre ele. E depois ele fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós precisamos ter uma vida entregue. Olha o que fala Efésios capítulo 1. Se você não quiser, você pode anotar aí, que eu queria ler aqui. Bendito seja Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneficência da sua vontade, para o louvor de sua glória e de sua graça, que nos deu gratuitamente no amado,
para termos a redenção pelo sangue, a redenção dos delitos segundo as riquezas da sua graça. Meu Deus, nós poderíamos se converter vidas e vidas e vidas só lendo esse texto. Só esse texto. Bendito seja Deus nosso Pai, que nos abençoou, para que todas as sortes de bênçãos estão à nossa disposição. Imagine uma cena aqui, irmão, um pomar, um cacho de uva lindo, que você está passando embaixo do pomar e você enxerga ele. E você estende a tua mão e, ao teu alcance, você toma ele para si. Quem foi abençoado? Nós somos abençoados porque nós tomamos posse daquilo que Deus deixou para nós. Ele nos abençoou, então nós podemos colher das bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais. Então, as bênçãos que o Senhor tem para nós estão a nosso alcance, não estão que precisa daquela negócio lá de tirar. Nós podemos colher com as próprias mãos que Deus abençoou. Porque ele vai dizendo: e antes que você nascesse, eu já fiz a minha eleição, eu te chamei pelo nome, eu te conheço antes de você nascer. Então tu saiu de mim, eu te conheço. Eu sei quem você é de verdade, o original, o meu A está em você. Por isso que quando a gente encontra na rua e diz: ei, Deus tem um plano para a sua vida, é verdade. É o plano A de Deus, está dentro dele. Nós não precisamos pregar para ele, só dizer: ei, sabe o que Deus te fez? Está aí dentro. Está perfeito. Você que perdeu e foi para o B, mas o A ainda está aí. Ainda está. Nós só precisamos ativá-lo. Davi enfrentou adversários após esta batalha. Muitas vezes. As guerras que nós travamos, irmãos, são para nos preparar, para nos tornar melhores. Se nós passarmos pela primeira, nós vamos ver que nós temos capacidade de passar pela segunda, pela terceira e pela quarta, e nós não precisamos mais de um guru gospel para estar sendo nosso mentor espiritual. Uau! Espiritual. Aquele que diz assim, ó: em meus dedos está o óleo de Israel. Aí você corre para Jesus, cara. Corre para Ele. A resposta está em Jesus. Pessoas de muito valor se deparam por negligenciar no meio das batalhas. Cristo foi tão tremendo que até a morte venceu. Pensa numa batalha. Esta é uma delas. Se Cristo foi até a morte, foi a morte de cruz, para vencer a morte, como nós não poderemos vencer algumas... Sabe o que é o problema? Que nós achamos, Iago, que os nossos problemas são os piores do mundo. É ou não é? Aí de repente a gente vai ver um pior. E aquele que vê o pior, vai ver um pior ainda que ele. Então, por isso que a palavra nos diz que nós já somos vencedores. Nós já nascemos como vencedores, porque o plano A de Deus está dentro de nós. Só um acredita nisso. Nós nascemos com o DNA de Yeshua, então nós não se vendemos. Pessoas não são negociáveis. Não ficamos de chororô, vamos à guerra. Nós
precisamos de homens que se levantem e parem de orar para os seus problemas. Aquela oração do umbigólatra, será que existe isso? Antes era idólatra, aí depois se tornou umbigólatra. Antes eu orava para aquela imagem, agora ora pelo seu umbigo. Olha para mim, Senhor. Nós precisamos aprender a orar, tá? Amém, irmãos? Quando nós estamos no coletivo, a palavra eu, ela tem que sumir do nosso meio. Tem que ser nós. Porque as nossas petições nós temos que fazer lá no nosso quarto de oração. É lá que Davi fez isso aí, ó. Quando ele foi matar o urso e o leão, ele fez as suas petições, Senhor, vai comigo. Mas quando a gente vem para o coletivo, quando nós entramos nós, cara, nós ganhamos força, porque daí nós tornamos um exército. E sabe o que acontece? Hey. Onde 2 ou 3 estiverem ali, aleluia. Eu ganho força nisso, por isso que nós precisamos da igreja. A igreja é a missão de Deus na terra. Mas não é uma igreja qualquer. É uma igreja como você. Dentro de ti há uma igreja. Está dentro. Ninguém pode roubar isso. Sabia? Deus colocou dentro de nós a sua igreja. Nós só precisamos manifestá-la. Manifestá-la. E nós podemos. Porque Davi, depois que ele venceu aquela guerra sozinho não, estava com o Senhor. Ele levantou um exército. E por muitas vezes ele foi até para a caverna. Lembra da caverna do Adulão? Pois é este lugar aqui. Essa foi a palavra que Deus me deu. Dureza. E Deus levanta homens no meio da caverna, que vão lá e estimula Davi a buscar água no arraial do inimigo. Aonde? Alguém sabe? Levanta o dedo quem sabe aonde que foi os 3 buscar água para Davi. Vamos lá, vamos aprender mais junto agora. Vai lá. Sim, qual é o inimigo? Os filisteus. Palmas para Jesus. Pode aplaudir o irmão, cara. Glória a Deus. Não sei se ele leu ontem ou mês passado, mas é verdade. É justamente o povo filisteu, aonde Davi derrubou o seu maioral. Saul se levanta contra ele, ele vai para a caverna. E Deus levanta 3 homens que vê a sede no rei. E vão lá no arraial do inimigo para buscar água para o seu pastor. E esse pastor, cara, quando é um homem de Deus, cara, ele não usufrui apenas para si. Ele não enriquece com a água dos irmãos. Entendeu, né? Ele pegou e jorrou a água e disse assim, cara, como poderia eu beber aquilo que Urias liberou na porta do templo? Quem circuncidou o coração de Davi foi Urias. Um espírito de lealdade. Por isso que Deus pega um homem leal e transforma num homem capacitado. Mas Ele não pega um cara capaz e transforma num homem leal. Simples. Simples assim. Um homem segundo o coração de Deus.
Estou terminando, irmãos. Me dá mais 4 minutos. O campo de batalha precisa ser discernido. O Senhor fez isso com Davi muitas vezes. Hora de recuar, hora de avançar. Nem sempre uma derrota significa uma perda, perder uma batalha. Às vezes é uma questão de estratégia. Tu recua alguns metros para que ali na frente você venha ser um vencedor. Discernimento. Nossas armas não são dessa milícia, carne e sangue. É muito comum nós vermos irmãos tentando vencer com armas erradas. Armas erradas. O pastor Luiz fala que não se pode vencer guerras novas com armas velhas. E é uma verdade. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã nós recebemos uma arma nova para uma guerra nova. Nós só precisamos entender os sinais. Quando é Ele, ou quando é nosso adversário tentando tirar do propósito. Fiquem atentos. Que às vezes ele vem para mostrar aquilo que não é tudo isso. Nós precisamos lutar sim, mas nós não podemos lutar carregando fardos pesados. Eu gosto muito do filme, aquele O Peregrino. Eu fiz pelo menos uns 20 filmes, eu deixei aqui no alforje do pastor Mauro aí. Depois, se você que veio pela primeira vez, você pode levar embora o filme O Peregrino. Depois da Bíblia, é o livro mais... Está ali. Depois da Bíblia, é o livro mais lido de todos os tempos. Coincidentemente, como Paulo estava preso, quando escreveu as cartas à igreja, O Peregrino foi escrito por um homem que também foi preso. Esqueci o nome dele. Como? John Bunyan. É Barney. Vamos chamar de Barney, é mais fácil. John Bunyan. Esse homem, ele escreveu O Peregrino. Ele fala como um homem que tem capacidade de fazer atalhos quando não deveria. Ele não tem capacidade de chegar na cidade celestial indo pelo caminho que o Senhor mandou. E chega um determinado momento que ele enxerga a cruz e aí ele começa a tirar os fardos dos seus ombros. A ideia do inimigo é que nós venhamos se tornar cristãos lentos, lerdos de mente, lerdos de espírito, lerdos de serviço, lerdos de honra, de obediência. O Senhor não nos chamou para se tornarmos presas fáceis. O Senhor não nos chamou para nós tornarmos presas. E nem nos chamou para se tornarmos predadores. Pegou? Que o predador, ele só enxerga a sua presa como uma pessoa indefesa. Por isso que há muito abuso espiritual na terra. Pessoas que se alimentam da dor, que não querem promover a cura. Homens que decidem entrar em alguns lugares para que a cura seja promovida, são capazes de enfrentar algumas guerras que o homem natural não consegue. Existem alguns lugares que são puramente nossas escolhas. Alguns teólogos dizem que Davi nem era filho natural de Jessé.
alguns teólogos. Eu prefiro não entrar nessas noias, porque filho é filho. Inclusive filho por adoção, irmãos. O simples fato de nós tornarmos filhos por adoção do Senhor já não é o bastante. Não é o suficiente para nós darmos o melhor para Ele. De nós não queremos fazer um evangelho meia boca. De ter a capacidade de fazer coisas que até então nunca fez. Sabe como a gente vence as guerras, queridos? Deixando ser treinado pelo nosso Senhor. Resumidamente, é este o recado que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Queria chamar os irmãos e você se coloca de pé. Quantos homens, quantas mulheres estavam no arraial observando a atitude de Davi. Eu queria dizer para você, é a mesma coisa os seus filhos, os seus amigos, os seus parentes. Estão olhando um movimento seu para fazer a mesma coisa. A pergunta é: o treinamento que Deus tem oferecido para você é o bastante para você enfrentar armas, guerras espirituais de maneira espiritual? Ou você continua sendo carnal? É esse o propósito desse silêncio aqui. É uma indagação. Nós podemos querer vencer guerras espirituais usando armas carnais. Mas se nós quisermos se tornar vencedores de verdade, nós precisamos entender que guerras espirituais só se vence nas regiões celestiais. É por isso que existem tão poucos homens e mulheres de oração. Existem tantos distraídos na terra. Nós cantamos aqui: o nosso general é Cristo. Ele tem sido o seu general de verdade. Será que nós temos lido mais o manual de guerra que ele tem deixado em nossas disposições? Ou aquele chinês que escreveu lá, o Rei da Guerra, sei lá o nome, sei lá. Eu chego às vezes à casa de alguns irmãos e eu vejo muitos livros seculares expostos e não vejo a Bíblia. Eu não vejo cristãos se colocando na brecha. Entrar neste lugar, irmãos, não é aquelas duas mãos juntinhas que a gente bota lá na internet. É muito maior que isso. É quando a gente entende a nossa condição e se movimenta para estar alinhado naquilo que Deus falou a nosso respeito. Um chá de raiz de Jessé pode ser tudo que nós vamos precisar para hoje. Como seria um homem, depois de tantas perseguições, fazer salmos para o Senhor? Às vezes nós temos dificuldade até em cantar
acompanhar aquilo que o irmão aqui está ministrando no louvor. Porque a nossa mente está tão viciada em ficar em tantos lugares que nós não conseguimos tirar canções para o Senhor. Como seria o Senhor se tivesse ali com o ouvido encostado nos seus lábios e ouvisse você salmodiando o nome dele? Esse é o desafio nessa noite. O irmão não vai cantar uma canção, tu vai fazer só um instrumental. E nós vamos ser provados nessa noite se nós somos capazes de ser um papagaio, repetir o que alguém está cantando, ou nós somos capazes de gerar um salmo para o Senhor. Porque foi esses salmos que fez com que Davi entrasse no campo de treinamento, capaz de expulsar o demônio que estava no rei, capaz de expulsar do seu rebanho o urso, o leão e tantos outros que queriam se alimentar do seu rebanho. Há uma necessidade no céu nessa noite de nós. E você que está na internet, faz o mesmo aí. Não fica aí conversando com seu irmão. Olha para o Senhor. Transforme esse ambiente em o seu ambiente. Faça uma canção para ele, meu irmão.
Aleluia. Algumas canções que nós podemos fazer para o Senhor, que são verdadeiras orações. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado. Você pode cantar isso, né? Nós podemos fazer isso. Enquanto nós salmodiávamos aqui o Senhor ministrou uma coisa muito forte no meu coração. Uma das maiores virtudes que um homem e uma mulher de Deus pode ter para o seu Senhor chama-se honra. Honra. Honra o Senhor teu Deus com tudo, com os teus bens, com as tuas ovelhas, com tudo que você tem, com os teus filhos, com os seus recursos. Honra. Deixa de ser infiel, meu irmão. Honra o teu Deus. Honra. Honra. Homens e mulheres de honra, Deus está procurando. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa noite. Pega aquela caixinha para mim. Ali. Nós queremos fazer isso pelo menos umas 2 vezes por mês. Nós queremos gerar algumas sacolas econômicas. Nós não pedimos nada aqui no ministério. Larga aqui, ó. Vou largar aqui. O que tem aqui dentro? Surpresa, nada. Eu queria tirar uma oferta. Nós queremos comprar algumas sacolas econômicas. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso agora. Nós vamos comprar algumas sacolas econômicas para alguns irmãos que estão precisando. E nós não vamos tirar dos recursos gasofilários. Nós vamos tirar da oferta dos irmãos. Amém? Nós não costumamos fazer isso. Vocês sabem disso. Acho que é a primeira vez, né? Que a gente está fazendo isso. É ou não é? É a primeira vez? Então, irmãos, você que quer semear, faça isso em liberdade. Amém? Nós vamos passar isso para alguns irmãos com muita necessidade. Nós vamos semear. Amém? Pode fazer isso também. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nós vamos prestar conta a você, amém, irmãos? Para onde foi esse alimento? Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos esse recurso, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. A última chance. Aleluia. Essa semeadura é semente nas suas próprias vidas, amém? Glória a Deus. Nós queremos fazer isso. Semana que vem eu quero fazer uma outra oferta. Eu vou fazer 2 esse mês. Esta aqui. E a semana que vem eu quero fazer uma oferta aos irmãos que se disporam a mexer em toda a estrutura aqui que estão fazendo aqui. Tem alguns irmãos aqui que estão vindo aqui, suaram para dedéu, e vão continuar ainda suando, porque nós não terminamos. Eu quero tirar uma oferta, eu quero distribuir a esses irmãos que vieram aqui. Amém? Fecha comigo? E eu vou fazer também. Amém? Nós vamos semear na vida dos irmãos que estão semeando dentro do ministério aqui também. Nós vamos semear aqui. Aleluia. Ah, Deus te pegou, né? Viu? Não podia ir para casa, né? Eu sabia que ia te incomodar, viu? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amanhã à noite nós temos oração aqui no ministério, é isso? Temos oração de mulheres e nós vamos ter uma reunião fora da cidade. Amém?
Que Deus abençoe e te guarde. Levanta as mãos para o céu, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, leva teus filhos em segurança, Deus. Que teus filhos possam ir guardados pelo teu Espírito, Pai. Aqueles que vão para outras cidades, Deus, Pai querido, guarda do carro contrário, Senhor, Pai querido. Guarda a saúde, Deus, emocional, física, espiritual, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa pulsar durante essa semana, Senhor. Levanta Davis, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, no nosso meio, Senhor. Homens e mulheres dispostos a entrar na guerra da oração, Senhor. Pai, em teu nome, Senhor, nós te louvamos, Deus. Amém. Que Deus te abençoe.